Eu tenho uma mensagem aqui para falar com você. E eu quero ler 2 textos que eles são... não é que são grandes, mas eu vou ler quase todo o capítulo do Salmo 90. Salmo 90. E depois também vou ler Eclesiastes. Salmo 90. E depois vou ler Eclesiastes. E eu vou ler os textos primeiro. Depois a gente faz uma introdução dessa mensagem. Amém? Diz assim no Salmo 90. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Posso ouvir um amém? Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Amém, igreja? Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Verso 10. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Aleluia. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Verso 1. Diz assim na versão NVI. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz.
O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tem visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Vou repetir. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Aleluia. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito. Um tempo para tudo o que acontece. Amém? Vamos orar. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. A tua presença, ela é real. Ela é real porque o Senhor é vida. Nós estamos aqui debaixo da presença do teu Espírito, Senhor, que é uma vida para nós, o qual nós prestamos o nosso culto, a nossa adoração. Nós queremos te agradecer pela tua palavra, que é vida para nós, porque é o Senhor falando conosco, é o Senhor querendo falar conosco. É o teu Espírito que pode nos iluminar para que a gente possa entender e compreender esse momento, esse tempo que o Senhor está falando com cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos porque podemos ter acesso à tua palavra, agora, nesse exato momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Texto bonito, os dois, não é? Os dois. Esse texto de Eclesiastes, eu acho que... sim. Eu vou colocar porque, enfim, pode acontecer aqui. Mas é curto. Deixa quietinho aqui, Júlio. Depois, se eu precisar, a gente dá o nosso jeito. Por enquanto aqui, eu tinha esquecido de dar carga aqui no aparelhinho. E preciso de carga, né? Esse texto de Eclesiastes, eu entendo que ele sempre vai ser renovador para mim e para você. Porque ele fala de uma coisa que a gente vive, vamos ser redundante, que a gente vive o tempo todo, que é o tempo, né? O tempo todo nós precisamos usar do tempo. E eu quero fazer uma pergunta para você, igreja. E eu coloquei essa pergunta, inclusive eu pedi para colocar aqui, eu acho que sai ali também. E eu queria que você lesse, mas que você imediatamente, no momento que você lê, você pudesse responder imediatamente ao seu coração essa pergunta: quem é o dono do seu tempo? Você está vendo? Leia aqui, olha aqui, por favor. Está aparecendo aí? Então olha aqui, por favor, tá? Exatamente do jeito que está escrito, porque tem ponto, tem aspas, né? Tem interrogação, tem acento no E ali. Você leu? Ok? Então eu vou ler. Quem é o dono do seu tempo? Essa frase está se reportando a quem? Quando você lê? A você mesmo, sim? Então, ótimo. Tá bom. Sofia, chega aqui um pouquinho, por gentileza. Você tem como responder para a gente essa frase?
do jeito que veio no seu coração. Senhor. Quem é o dono do seu tempo? Olha lá a frase. Quem é dono do seu tempo? Eu mesmo. Pô, eu te enganei. Eu consegui te enrolar. Eu te influenciei mal. Porque você tinha respondido certo. Pô. Aí eu te influenciei mal. Eu forcei a barra e ela... Eu caí. Obrigado, tá? Você vai receber uma pedrinha a mais na coroa. Porque... Por que você depois achou que não era o Senhor mesmo? Fui eu o culpado mesmo, né? Fui eu. Eu dei uma forçada de barra. Eu tentei fazer uma pegadinha com aspas ali, né? Para ver se... Mas a Sofia, ela... O Senhor, rapidamente. Que bom, porque a gente sabe que... Você sabia que o seu tempo... Quem é o dono dele? Você sabia disso? Você tem certeza disso? Então tá bom. Se você tem certeza disso, tá bom. Sem problema. Quem sou eu para questionar? Eu também tenho certeza que ele é o dono do meu tempo. É meu tempo, mas não é meu. Ele é meu, mas não é meu. Ele é do Senhor, né? No Salmo que a gente leu, Salmo 90, tinha que arrumar um jeito aqui de deixar marcado, porque senão tem que voltar aqui tudinho. O que é isso? Ah, tá, ótimo, marcador. Pronto. Isso aí, marcador. Marcador bonito. É o da minha esposa. No verso 1 e o verso 4, diz assim, do verso 1 ao verso 4. Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de quê? De geração em geração. Ok? Na geração passada, Ele era o nosso refúgio, Ele era o refúgio daqueles da geração passada, e Ele é o refúgio da minha e da sua geração. Amém? Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Eu acho que esse texto aqui... tem mais 2 versos aqui que eu quero ler. Faz os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou como as horas da noite. Aqui fica claro para mim e para você que Deus, ele tem ele é o dono do tempo, que não é eu nem você. Amém, queridos? Porque Ele é aquele que antes de qualquer coisa já era Deus e já cuidava de tudo. Ele fez todas as coisas e Ele é Deus de geração em geração, né? Até porque eu e você não poderíamos ser o dono do tempo da geração passada. Nós não teríamos como controlar a geração passada porque nós não somos Deus. Então nós não tínhamos como controlar o tempo da geração passada, dizer como Ele usar o tempo lá no passado. E hoje a gente até pode fazer isso, mas a questão é como que nós estamos fazendo isso, né? Porque de eternidade em eternidade Ele é Deus. Então eu vi aqui o pastor Ângelo falando agora há pouco e falando da questão de como nós precisamos aproveitar o tempo, né, que nós estamos vivendo, para que a gente possa saber que nós temos algo maior que a eternidade, certo? Então, vamos lá, Salomão, faça tudo o que você tem que fazer e naquilo que o teu pai deixou de legado para você, e faça tudo o que tem que fazer, porque é mais do que isso aí que você está fazendo, é a eternidade. Então, a gente precisa entender que há uma coisa maior, mas que nós vivemos dentro de um tempo cronológico e que a gente precisa saber lidar com ele. E a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, a minha atenção, é que nós não somos o dono do tempo que a Bíblia define aqui. A Bíblia deixa claro, principalmente em Eclesiastes, né, que há um tempo para cada um de nós
né, dentro de uma ocasião, dentro de um tempo determinado, e para cada propósito há um tempo bem definido, bem claro, mas isso não somos nós que fazemos. Quem deu isso foi o Senhor, amém? Quem estabeleceu isso foi o Senhor. Então vai pensando aí comigo, porque nós vamos chegar num ponto aonde eu vou precisar perguntar: e agora, o que estamos fazendo com o tempo que é do Senhor e que Ele me deu para usar? Essa é a questão. Essa é uma segunda pergunta que fica. Porque eu já me perguntei, dizendo: quem é o dono do meu tempo? Sou eu mesmo? Porque eu posso achar que eu sou dono dele. E eu posso achar que, por ser dono, eu vou tratá-lo da maneira que eu bem quiser. Sim ou não? Eu posso fazer isso? Eu tenho poder para fazer isso? Eu tenho poder para fazer isso. Eu tenho poder para determinar o que eu vou fazer no tempo que Deus me deu. Até certo ponto, a gente, de uma forma coerente e com entendimento espiritual, eu de fato vou poder administrar esse tempo, mas desde que ele seja para a glória do meu Deus, e desde que ele seja para cumprir o propósito. Fale comigo, o propósito. Eu não posso esquecer nunca. Outra coisa que o pastor Ângelo falou agora há pouco aqui, não sei se você lembra, mas quem é maior, o propósito ou você? Quando eu digo propósito de Deus, tá? Quem é maior, o propósito ou você? A gente ainda tem muita resistência para responder a isso, tá? Eu estou te falando com toda sinceridade de coração. Nós ainda temos muita resistência para responder a isso. Quem que é maior? É o propósito de Deus ou sou eu? Porque eu ainda tento organizar e fazer de forma que o que eu faço, o que eu quero, o que eu determino, o que eu digo que ainda é do meu jeito. Não é de acordo com o propósito. Não tem a ver com a vontade genuína do Senhor. Aquela vontade primária, aquela que não é a secundária, é a primária do Senhor. Então, fica aqui o nosso alerta, porque quando eu me fiz essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi olhar para mim e começar a analisar como eu uso o tempo que o Senhor me deu, mas que não é meu, é dele. E eu vou te falar uma coisa: como Ele é Deus de eternidade a eternidade, vai chegar um momento que Ele vai determinar que tudo se encerre. Eu e você vá lá para o céu. E esse tempo cronológico que nós usamos vai acabar. E o que nós vamos viver é na glória do nosso Deus, amém? E aí acabou mesmo, aí acabou. Aí você não vai poder mais cuidar de nada mesmo. Porque agora é com Ele. A gente precisa ficar muito atento a isso. Porque algumas coisas na nossa vida vai nos fazendo querer administrar mais do que o nosso próprio Deus, aquilo que é dele. Nós somos só mordomos, e como mordomos nós precisamos realizar aquilo que o nosso Deus determina que a gente faça. Mas eu preciso tomar cuidado, porque eu sou muito inteligente, né? Eu tenho muita expertise. Eu conheço as coisas, eu já sou até maduro, eu já estou até caminhando para uma maturidade, eu já tenho as minhas coisas e acho as minhas coisas e penso nas minhas coisas, e é diferente das outras coisas dos outros, e aí eu começo a querer achar que o propósito maior não é o de Deus, é o meu, é o que eu acho. Eu estou certo ou errado? Que Deus nos livre disso, que Deus me livre disso, né? Sabendo que Deus é o dono do tempo, o que eu e você estamos fazendo com o tempo que Ele nos deu? Reflexão aí de 5 segundos, 10 segundos. Vou refazer a pergunta. Sabemos que Ele é o dono, apesar de eu ter, né? Obrigado porque você confiou em mim, eu te influenciei mal, mas você confiou em mim, tá? Então eu volto você para aquilo que é bom. Você sabe que o Senhor é que é o dono do seu tempo, ok? Eu retiro toda a minha influência ruim na sua vida, em nome de Jesus.
Então nós sabemos que o Senhor é o dono. E sabendo que Ele é o dono, o que eu e você, nós que estamos aqui, não o outro, não o vizinho, não aquele que não pôde estar hoje, que não está nem na live ouvindo, né, no YouTube, não. Eu e você que estamos aqui, ouvidos atentos, ouvidos ao que o Espírito diz à igreja. O que eu e você estamos fazendo com o tempo que o Senhor nos deu. Então, temporariamente é nosso, para que a gente possa cumprir o quê? Aí eu preciso ler Eclesiastes, porque para não ficar assim, com meias palavras. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito. Fale comigo, debaixo do céu. Quem tem o governo no céu e debaixo do céu? É o Senhor. Ele fala assim, olha, há um tempo certo para cada propósito. Então tem um propósito, tem tempo e tem um tempo determinado, uma ocasião. Uma ocasião que você precisa fazer coisas. Aí a pergunta é, que coisas que nós estamos fazendo para usar o tempo do Senhor? Porque quando nós fazemos coisas, nós estamos usando um tempo. Seja ele o tempo cronológico, mas ele é de Deus. Eu e você estamos usando o tempo de Deus para fazer coisas. Que coisas que estamos fazendo? Essa pergunta também que precisa ficar para mim e para você. Porque as coisas que nós fazemos, a Bíblia diz que precisa ser para a glória de Deus, amém? Para o louvor dele. Efésios fala claramente sobre isso. Para que eu e você fomos criados? Para o louvor da glória dele. Então o que eu estou fazendo com o tempo do Senhor, eu preciso fazer para ele. Aí você pode perguntar, então tá bom, pastor, eu vou trabalhar, desculpa, eu vou trabalhar amanhã, eu tenho meu trabalho lá, vou lá fazer minhas coisas, eu não posso nem orar amanhã lá no meu trabalho, pelo menos assim orar como oro aqui, eu não posso lá cantar louvores porque meu chefe não deixa, né? Eu não posso, enfim, ler a Bíblia porque fica todo mundo me olhando. Mas tudo bem, quando eu fico lá em espírito, mas eu vou trabalhar. O que eu tenho que fazer amanhã lá é trabalhar. E o meu trabalho eu domino bem, eu cuido bem do meu trabalho, eu sou zeloso no meu trabalho, eu cuido bem, e eu dou resultado, e meu chefe gosta. Mas a pergunta é, o trabalho que você tem, que você vai lá amanhã, ele foi você que conseguiu ou foi Deus que te deu? Entendeu? Se terça-feira você perder seu trabalho, como é que você vai ficar? Porque foi Deus que te deu. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Só Ele. E agora? Você não vai poder ficar deprimido. Não vai. Se perder teu trabalho terça-feira, não vai. Porque foi Deus que te deu, é Ele que está te tirando de lá. Fala baixinho assim, eu não recebo essa palavra para mim, não, em nome de Jesus, não recebo. Fica tranquilo, gente, nós estamos só dando exemplos aqui. Você entende que às vezes o governo não é de Deus, é nosso? Mas é óbvio, eu não estou aqui descartando a ideia de que de fato o teu trabalho foi o Senhor que te deu. Ele que te colocou lá. Ele é o Senhor da sua vida e do seu trabalho. Eu queria usar um exemplo aqui que é bem típico, né? Apesar de ser o Dia dos Pais... Mas, mãe, você é dona do seu filho? Ou é o Senhor que é dono? Oh, glória, aleluia. Mas tudo bem, era só para poder aguçar um pouquinho. Só para poder lembrar, né? Deus, Ele vive na eternidade, amém? E só criou o tempo, presta atenção, para nos ajudar a viver os nossos dias. Só que os nossos dias, meu e seu, nós já aprendemos. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aprendeu, mas eu e você já aprendemos em Deus que os nossos dias têm propósito. Amém? Então, olha só. Deus, Ele criou o tempo para mim e para você. Ele criou o tempo, só criou para mim e para você, porque Ele é atemporal, Ele não precisa do tempo.
Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Lá no Salmo, vamos voltar lá para o Salmo. Calma aí, deixa eu pegar aqui a fita aqui amarela. Aí eu marco aqui. E com esse aqui eu marco aqui. Eu separei o verso 9, que diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. O verso 10 diz: os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a nossa vida passa o quê? Depressa, e nós voamos. E no verso 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O que o texto está dizendo para nós aqui? Que esses dias que nós temos, essa vida que nós temos, nós precisamos vivê-la intensamente. São os dias que Deus nos deu, amém? Nós precisamos contar os dias. Contar os dias não é você ficar 1, 2, 3. Não, é você ser intenso nos dias que Deus te deu. Porque foi Ele que te deu e Ele te deu tempo para você viver. E o que você está fazendo nesses dias? O que você está realizando nesses dias? Que o Senhor já te deu, que Ele está te dando hoje e que Ele vai te dar ainda. Porque o dia de amanhã pertence a Ele, amém? O dia de amanhã pertence ao Senhor. Então, quem vai te dar o dia de amanhã é o Senhor. Se você amanhã acordar, respirando, levantar e partir para a vida, foi Ele que te deu. Acabou. Mas se você não acordar, foi Ele que te levou. Acabou o teu tempo. Acabou o meu tempo. Então Ele nos levou. Nós vamos para a eternidade, que é o tempo maior de Deus, que é aquele tempo que nós dizemos que é infinito, mas não é, ele é eterno. Ele é mais do que infinito, ele é eterno. Então, Deus vive na eternidade, Ele é eterno, Ele é maior, Ele é de eternidade em eternidade, geração a geração. E Ele só criou esse tempo cronológico. Presta bem atenção nisso. O tempo é dele, Ele criou o tempo para mim e para você. Que responsabilidade! Então, quando Ele nos criou, Ele nos lançou dentro de um espaço chamado tempo. E esse tempo Ele entregou para nós e a gente começa a compreendê-lo na medida que a gente vai tendo entendimento da vida. A minha netinha que está aqui, ela não tem entendimento nenhum do tempo. Não tem nenhum, não tem como. Mas eu e você, grandinhos, nós já temos, amém? E sabemos que precisamos cuidar dele com zelo, com responsabilidade, porque ele não é meu, não é seu, ele é do Senhor. Ele é do Senhor. Ele é de alguém que é maior. Ele é de alguém que tem uma inteligência pronta, que sabe nos ajudar, nos orientar a sermos os melhores mordomos do tempo. Os melhores, nós podemos ser os melhores mordomos do tempo. Por vários motivos. Primeiro, porque o Senhor é dono do tempo. Segundo, porque habita em mim e em você o Espírito Santo. E se habita em mim e em você o Espírito Santo, isso quer dizer que nós temos uma sabedoria que é maior do que o que é natural. E se eu e você somos agentes do Senhor e mordomos dele, não tenha dúvida de uma coisa, que o Espírito Santo vai te dar graça e sabedoria, inteligência e discernimento para você cuidar daquilo que não é seu, daquilo que não é meu, mas é do Senhor. Amém. Fica aqui, nesse primeiro bloco, nesse primeiro momento, um alerta para mim e para você, nessa manhã, de quem nós somos. O que Deus espera de mim e de você com relação à nossa vida. Ele nos deu um tempo para viver uma vida. Essa vida precisa ser vivida de acordo com o propósito dele. E Eclesiastes capítulo 1, quando o texto fala, para tudo há uma ocasião. Nessa versão, eu peguei a partir dessa versão, mas eu sei que tem versão que diz tempo determinado, né? Mas nessa versão aqui diz assim, há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito. Eu peguei a palavra ocasião e falei, é o momento oportuno que eu tenho. E peguei a palavra tempo certo
né? Há um tempo certo para cada propósito, e pensei, é a duração dos momentos, do tempo, do intervalo que eu tenho. Deus me deu uma vida para viver. Vida, eu tenho uma vida. A minha vida, ela está entre o nascer e o morrer. Eu tenho uma vida para viver entre o nascer e eu vou morrer. Amém, queridos? Vamos morrer, vamos virar pó e ir para o céu. Glória a Deus por isso. Então a nossa morte está vencida, né? O que vai morrer é a carne. Mas entre a morte e a vida, entre nascer e morrer, tem a vida. Por isso que o texto começa aqui dizendo o seguinte: tempo de nascer e tempo de... Então o tempo já começa determinando para nós uma coisa: você vai nascer e você vai morrer. Mas entre um e o outro, fale comigo, eu tenho uma vida e preciso zelar por ela. Olha que coisa fantástica, você foi feito para a glória de Deus. Eu e você fomos feitos para a glória de Deus, para que nós sejamos instrumentos nas mãos do Senhor. Por isso eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo para conduzir quem nós somos em Deus, para cumprir o propósito dele, com o tempo dele, com quem ele é, para levar o reino dele nessa terra enquanto estamos aqui ainda. Amém? Então é isso, vamos ficar de pé e vamos orar. Fecha teus olhos. Peça ao Senhor para te encher de graça e sabedoria, para o Senhor fazer você lembrar todos os dias que o dono do seu tempo é o Senhor. Ele é o dono do seu tempo. Ele é quem determina. Ele é quem estabelece as ocasiões. Ele é quem estabelece os momentos. Então peça ao Espírito Santo que te dê sabedoria, que te dê graça para você entender esse tempo, para você compreender o valor que ele tem e para você zelar por ele e fazer o melhor que você puder. O melhor que você puder.